Nossa convidada lutou na Revolução Farroupilha e também na unificação da Itália. Destemida e exímia combatente, vinda diretamente do século XIX, seu nome é Anita Garibaldi. Sim! Que prazer é ter você aqui no programa, Muito prazer, Anitta. Clara, muito prazer, Neto. Prazer, Anitta. Olha, a gente fez até um chimarrão tradicionalíssimo, né, Neto? A gente seguiu um passo. Não, a gente foi passo. muito cuidadoso, passo a passo, assim. Eu tenho certeza que você vai gostar. Story Horses é o seguinte, essa mina aqui, irmão, nunca fugiu de uma batalha. E chega de dizer que mulher não pode ir à luta, que mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo. Não, e você deve saber disso mais do que ninguém. Porque em pleno século XIX, quando nem existiam os direitos das mulheres, você tava lá na guerra, na luta. A verdade é que a mulher pode fazer o que ela quiser. Ficou perfeito. E naquela época, eu estava no sul do país, na Revolução Farroupilha. Mas tinha batalha por todo o Brasil. Era o período regencial. Ah, bora ver como foi isso, Anitta. Bora? Me dá o chimarrão, eu quero provar. Ai, que bom que você conseguiu estar aqui hoje, Anitta. Historiguinhas, as fofocas de hoje são sobre as revoltas do período regencial. Estão lembradas do Pedrinho I, que teve que voltar para Portugal, inclusive? Depois da morte do Dom João VI, seu pai, ele tentou manter o controle sobre as duas coroas, a brasileira e a portuguesa. Exatamente, tentou casar, inclusive uma das suas filhas, a Marinha, a Maria da Glória, lembra? Com o seu irmão, o Dom Miguel. E assim garantir o controle sobre Portugal, mesmo morando aqui no Brasil. Mas quando Miguelzinho assumiu o trono de Portugal, ele deixou o Pedrinho I de escanteio, tá? E essa disputa por poder começou a dar tanta confusão que virou uma espécie de guerra civil. E aí o Pedrinho I abdicou do trono brasileiro. E depois que o Dom Pedro I voltou para Portugal, o Brasil começou a ser governado por regentes, porque o Dom Pedro II não podia assumir. Exatamente. Inclusive, historiguinhas, eu não sei se vocês estão lembradas, mas o filho do Pedrinho I era o Pedrinho II, né? Que nessa época era muito novinho, gente. E sem uma figura forte do governo. Os anos que seguiram depois que o Dom Pedro I voltou para Portugal foram de muita instabilidade. E é exatamente aí que eu entro. Adoro. Ah, eu também. Adoro! E aí, as historinhas, nessa época, começou a pipocar revolta pra tudo quanto era lado, assim. Era uma revoltaiada, tinha que ver só. Vamos entender melhor isso no meu quadro, Calma, Netinho? Neto, que vai ser meu quadro dessa vez. Como seu quadro? Eu quero apresentar. Ah, você tá furtando meu quadro, Não tô Clara? furtando, eu acho que com a Anitta aqui é meu momento. O quadro é meu! Vai, Neto, eu fiquei de fantoche o tempo Tá bom, todo tudo pra bem, você calma. ser senhora. Tá certo, Calma, tá certo, crianças, tá certo. calma. Neto? Carneiradas, guanais, insurreição do Crato, abrilada, setembrada, novembrada, revolta de Manuel Congo. Essas são algumas das revoluções que aconteceram no período regencial. As mais famosas são a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada e a revolta dos malês na Bahia e as farroupilhas no Rio Grande do Sul. Essa foi a mais longa de todo o período regencial, durando 10 anos. Ela, na verdade, começa no período regencial e só vai terminar no segundo reinado. Ela foi motivada pela alta cobrança de impostos da capital sobre o Rio Grande do Sul, em especial sobre o charque, que era o principal produto econômico do estado naquela época. Pra quem não sabe, o charque é uma carne salgada para sua melhor conservação e ela foi usada como alimento para escravizados de todo o país. Acontece que os impostos cobrados eram altíssimos e um dos fatores que levou à revolta foi o fato de que alguns fazendeiros brasileiros achavam errado que o charque uruguaio fosse vendido pelo mesmo preço e pagasse as mesmas taxas que o charque brasileiro, sem nenhuma espécie de proteção. O Rio Grande do Sul queria maior independência política e econômica, e assim começa a Revolução Farroupilha, com cunho separatista, liberal e republicana, mas que só defendia os interesses da burguesia, sem proposta nenhuma que reestruturasse ou desse mais poder às camadas populares. A Revolução Farroupilha foi liderada pelo general Bento Gonçalves da Silva. Ele era, assim, da classe dominante rio-grandense, sabe? E ele tinha muito interesse em comercializar gado, terra e escravizados. Então, para variar, nós tínhamos um movimento que não estava nem aí para a necessidade da abolição da escravidão. Anitta, você que era uma mulher tão pra frente do seu tempo, me diz,
como você participou de uma revolução que não estava nem aí para as camadas populares? Minha querida, eu mesma vim de uma família sem dinheiro. O movimento tem as suas contradições, mas pra mim tinha uma causa muito maior a ser defendida. Os ideais republicanos e a luta pela liberdade. Eu e meu Didiozinho sempre falávamos da importância de lutar pelos seus ideais. Quem? Didiozinho, meu marido. O Giuseppe Garibaldi. Quando eu fui entendendo todas as contradições do movimento, eu já estava na luta. E envolvida na causa. Saber do massacre dos lanceiros negros... Anitta, eu posso te interromper só um pouquinho pra explicar pros nossos story lovers? Galera, é o seguinte, pra quem não tá ligado, em 1844, quando a Revolução Farroupilha estava quase chegando no final, alguns dos seus líderes enviaram pro fronte um grupo de soldados formados por ex-escravizados que eram chamados de lanceiros negros. Estudiosos acreditam que essa galera foi vítima do próprio comando de revoltosos e que foram massacrados pelas tropas do governo brasileiro. Sim. Um episódio tristíssimo. Mas dentro do movimento Farroupilha existiam abolicionistas como o general Antônio de Souza Neto. Então eu preferi ficar dentro do movimento e tentar resolver as coisas estando do lado de dentro, entendem? Pois se eu saísse, ninguém iria me ouvir. Como vocês bem devem imaginar, não era nada fácil ser uma mulher no meio de um monte de homens. Se não é nada fácil hoje, imagina, né? Mas vem cá, você antes de ser casada com Garibaldi, era casada com Nem outro... gosto de lembrar. Eu tinha 14 anos. A minha família me forçou a casar com um homem terrível. Terrível. Mais de 20 anos mais velho, que queria domar meu temperamento. E como era isso pra você? Por causa disso eu era mal falada na minha cidade. Só porque eu dizia o que eu pensava e não deixava ninguém se aproveitar de mim. Uma vez, um homem tentou abusar de mim. E eu roubei o chicote dele e consegui escapar. Eu fui até a polícia denunciar e sabe o que disseram? Que eu estava errada. E a cidade inteira começou a dizer que eu era isso, que eu era aquilo, que eu devia ficar em casa. Um absurdo. Eu só encontrei o amor quando eu me casei com meu Didiozinho, que respeitava a minha liberdade e a minha vontade de lutar. Clarinha, eu acho que tem uma pessoa que podia comentar sobre esse assunto. Com certeza! Vai lá, Luzia! Ai, eu de TPM, eu não aguento essas coisas. Sabe quando você sai de casa de saia curta, de shortinho, de vestido, e alguém diz que se alguma coisa acontecer com você, é porque você pediu? O nome disso é culpabilização da vítima, e é muito recorrente com as mulheres. Em casos de denúncias de assédio e outros tipos de violência, nós mulheres somos desacreditadas e responsabilizadas pelo que rolou. Como se a culpa do crime fosse nossa. Mas adivinha? Não é. O que temos é uma sociedade estruturalmente machista, que quer que todas nós sejamos belas, recatadas e do lar. Ou seja, que se comportem de acordo com as vontades e crenças dos homens e que, se ousarem fazer diferente, sofrerão as consequências. Mas se vocês acham que a gente vai se conformar em ter menos direito que os homens, vocês não entenderam nada. Porque, como a Anitta mostrou, mulher pode sim fazer revolução. E não esquece, a culpa é sempre do agressor. Anitta, agora que você tá mais internazionale, não consigo... Agora eu estou na Itália com meu marido, com meus filhos. E você planeja descansar? Eu não vejo a hora de voltar pra luta. Eu gosto da emoção da batalha, de defender os meus ideais. Ficar em casa é bom, mas cansa. Pode crer, pode crer. Bom, gosto é gosto, né? Eu, por exemplo, adoro ficar em casa sem fazer nada. Às vezes eu chamo a Clara pra ficar em casa sem fazer nada junto comigo. Mas eu gosto de fazer mais coisa, viu, Neto? Eu gosto de sair na rua. Eu gosto da emoção, Neto. Inclusive, uma vez eu estava lutando e meu marido, Giuseppe, mandou eu descer e me esconder. Eu disse que descia. Mas só se fosse pra chamar os covardes que não tinham subido pra batalha. Ô, louco. E, Anitta, você sempre foi famosa por essa sua coragem, né? Ih, menino, eu já escapei de tiro de canhão. Eu fui feita prisioneira e consegui escapar enquanto eu estava grávida. É cada história. Mas a que mais me emocionou foi chegar na Itália e ser recepcionada por mais de 3.000 pessoas que sabiam dos meus feitos. Mas eu nunca fiz nada disso pra ser famosa. Eu acredito na luta. Mas eu não acredito que aquele paspalho daquele Dom Pedro II ainda esteja no poder. Precisamos derrubá-lo. Anitta, só mais um segundo. Fica só mais um pouquinho com a gente. Story Lovers, em 1840 houve o golpe da maioridade. Sim, uma mudança que antecipou a maioridade do rei Dom Pedro II, para que ele assumisse o poder mais cedo, assim aos 14 e não aos 21, como previa a Constituição. Assim, o Pedro Teenager assume o poder e dá início ao segundo reinado. Ele era só uma criança. Absurdo.
Mas a estabilidade voltou e mesmo assim levou mais 5 anos para a Revolução Farroupilha acabar. Na verdade, dia 28 de fevereiro de 1845. Só pra gente ser mais exato aqui no programa, sabe? Quer um desafio sobre quem sabe mais da Revolução Farroupilha, Clara? Não é nem um desafio, Neto. Tá ganho! Calma, guris, calma. Valendo! Em 1845, a Revolução Farroupilha terminou com a assinatura da Paz de Ponche Verde, que também era chamada de Paz Honrosa. Tá bom, Neto. Vai pro seu cantinho aí. Deixa a expert falar. Os farrapos estavam desgastados, mas não foi propriamente uma derrota, mas sim um acordo, porque muitas das reivindicações dos revoltosos foram atendidas. Por exemplo, os gaúchos iam ter o direito de escolher o presidente da província. As dívidas do estado iam ser pagas pelo governo central, além da garantia da segurança e propriedade para os ex-revolucionários. Soltura dos prisioneiros de guerra e reconhecimento dos escravizados que lutaram na Revolução como soldados. Só que, galera, não se enganem, não tinha nada de abolicionista nessa história toda, não. Como a gente já viu, a Revolução Farroupilha nem tocou nesse assunto. O que acontece é o seguinte, os caras precisavam de muita gente pra lutar. Então, vários escravizados foram pra guerra com a promessa de alforria. E por que, Neto? E por que o governo da capital topou tudo isso? Você sabe? Eu sei, pelo menos eu sei. Eles toparam tudo isso porque lá na região da Prata, lá no sul do Brasil, com Uruguai e Argentina, estava ameaçando uma guerra. E o governo brasileiro sabia que os soldados farroupilhos seriam muito úteis na defesa do território brasileiro. Pá! Ganhei! Já era! Nada, galera. Você encerrou o jogo sozinha. Eu não encerrei nada. Você sabe mais alguma informação? Claro que eu sei. Eu falei poderia falar, tudo. só que- É isso aí, Story amigos. Anita Garibaldi volta pra Itália e se encontra com Giuseppe Garibaldi, seu marido, e lá eles lutam pela unificação e emancipação da Itália. A Anitta viveu fugas espetaculares, mas com a saúde debilitada e grávida de 6 meses, ela veio a falecer. Mas ela é lembrada até hoje, inclusive na Itália. É muito chique. Também não é pra menos, né, gente? Como a gente viu, a Anitta era uma mulher incrível. Maravilhosa. Mulherada, o século XIX não tá nada fácil pra gente. E pelo que eu vi, existem muitas coisas a serem conquistadas no século XXI. O que eu quero dizer pra vocês é que lutem. Lutem no dia a dia pelos nossos direitos. Lutem ao lado de outras mulheres pra fazermos parte da história. E não deixem ninguém impedir que vocês sejam quem são por serem mulheres. Nós podemos.